Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou trabalhar com um texto sobre formas e fórmulas do Willem Flusser, do livro Mundo Codificado. É um texto curto, mas extremamente interessante para pensar e nos ajudar a refletir sobre o dilema do que é o real e especificamente sobre esse surgimento de novas realidades virtuais, né, o cyberespaço, que está emergindo, está cada vez mais presente. Flusser, ele começa o texto falando da ideia divina de concepção do mundo, de criação do mundo, que Deus, a partir do caos, criou as formas e preencheu o mundo com matéria. E o ser humano não consegue acessar essas formas puras que foram criadas por Deus, né? A gente tateia a realidade, mas não consegue chegar, né? Tanto que isso é a perspectiva platônica, né? Dessa ideia do mundo das ideias. E que o ser humano, com o desenvolvimento da ciência, aos poucos foi conseguindo compreender e acessar esses padrões, essas formas do mundo, essas fórmulas que regem o universo, né? Entendendo que nós vivemos em um planeta redondo, não é plano, redondo, que gira ao redor do Sol, tem um giro elíptico, né? E essa forma elíptica, por que não é quadrada, por que não é triangular? Né? O ser humano foi conseguindo acessar essas fórmulas que regem o universo, mas todas essas fórmulas estão presas à própria natureza do universo. A gente não consegue criar um outro universo que o planeta Terra é o centro, ou que a forma que o planeta faz ao redor do Sol é triangular, hexagonal. Não, a gente não consegue. Estamos limitados a entender o mundo a partir do que ele nos dá, a natureza nos dá. A gente vai cada vez mais conseguindo compreender mais dimensões, cada vez mais complexas, mas sempre tem esse campo de limitação, né? Que está conectada a essa realidade. Mas o Flusser vai falar então sobre uma outra realidade, que seria a realidade do cyberespaço, dessa experiência virtual. Mas antes disso, um parêntese. Flusser vai falar nesse texto também sobre como nós percebemos o mundo. Nós temos um sistema nervoso central e percebemos o mundo a partir dos nossos sentidos. Olhos, né? Olhar, visão, olfato, paladar, tato. É assim que nós sentimos o mundo. O mundo é uma interpretação dessas operadas por essas funções neurais, né? E aí então que ele se conecta à questão do cyberespaço. Imagina que a gente consegue colocar um óculos de realidade virtual, uma roupa, vai para um outro universo onde a gente tem um monte de experiências. Essas experiências elas são tão reais quanto a nossa experiência que nós temos no mundo. Então o Flusser vai apontar para esse caminho, que o virtual ele vai abrir outras realidades. Realidades que podem ser formadas por outras fórmulas que não as que regem o mundo. Fórmulas completamente livres. E é aí que ele vai falar então dessa dimensão do virtual como uma quebra da noção de realidade, né? E aqui eu vou ler um trecho do texto muito interessante que vai falar sobre esse campo livre de potência criadora que se instaura a partir da ideia do virtual, né? Esse é um belo caldeirão das bruxas. Cozinhamos mundos com as formas que quisermos e o fazemos ao menos tão bem como fez o Criador. No decorrer dos famosos 6 dias, somos os autênticos mestres feiticeiros, os autênticos designers. E isso nos permite, agora que conseguimos superar Deus, jogar a questão da realidade sobre a mesa e dizer junto com Immanuel Kant, real é tudo aquilo que é computado em formas de modo decente, eficaz e consciente. E irreal, onírico, ilusório é aquilo que é computado de modo desmazelado. Por exemplo, a imagem da mulher que amamos não é de todo real, porque fizemos nosso trabalho onírico de modo descuidado. No entanto, se encomendarmos essa imagem a um designer profissional que tenha em mãos, se possível, um hológrafo, ele sim nos proporcionará mulheres que realmente amamos e não sonhos descuidados. É assim que as coisas parecem estar caminhando, né? Que a experiência que a gente vai ter com esse virtual modelado pelos capaz de nós acessarmos esse mundo virtual a partir dos nossos sentidos vai quebrar completamente a ideia do real.
vai quebrar completamente. Isso faz sentido, né? A gente ainda não tá no nível tecnológico de ter um óculos de realidade virtual em que a gente vê, ouve, sente, cheira, entra em contato, tudo. Não, ainda não temos essa tecnologia. Mas é um campo possível e cada vez mais possível, né? A gente tem sim, no caso, experiências na literatura e na ficção científica, como um episódio do Black Mirror que tem aquela negocinho que coloca aqui na têmpora e apaga e vai para uma outra realidade, né? Uma realidade virtual completamente conectada aos nossos sentidos, porque entra num campo do onírico, do sonho, e a gente sente tudo e é uma realidade programada, que é uma outra realidade. Enfim, a gente está nesse momento da sociedade que estamos caminhando para estabelecer, entrar em contato com esses outros mundos. E é um texto muito interessante para fazer a gente refletir sobre esses novos campos do real que estão surgindo, né? Ou quebrando completamente com a ideia de realidade. Enfim, espero que tenham gostado. É isso. Vídeo curto, texto curto. Até a próxima, quando eu fizer um próximo vídeo. Que eu não sei quando, né? Mas vai dar certo.